Olá, olá meus guerreiros e guerreiras, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Hoje eu tô gravando de uma forma especial, eu tô com o celular aqui e uma câmera aqui. Nada pra fazer frescura, mas eu preciso que. Eu não quero. Se um falhar, o outro vai funcionar. E hoje são 23/9, já tem um tempo que a gente não se fala. Eu queria muito que fosse. Que não fosse assim. Eu quero muito ser mais ativo nessa questão do postar vídeos aqui. Porque eu não sei se é eu que tenho pressa. Eu não estou muito ansioso para isso não, mas eu acredito que Deus tenha pressa nessa história toda. É, Meu nome é Rogério Souza, para quem não me conhece. Para quem me conhece, meu nome é Rogério Souza também. Né? Para mim é um motivo de muita alegria. E eu venho fazendo uma série de vídeos contando como está sendo o meu regresso aí aos. Normalmente a gente fala igreja, né? Mas não é igreja, é meu regresso à vida com Deus, vida com Cristo. E tem sido extremamente agradável, assim, eu tenho experimentado de coisas que não dá nem pra. Assim, é complicado até pra explicar. Eu tenho tido experiências com Deus praticamente diárias. Praticamente diárias, assim. Se não é um contato espiritual, é um sonho. Se não é um sonho, alguma coisa, um milagre, que não existe pequeno milagre. Teve um agora, domingo, que foi uma coisa muito legal que eu quero contar. Domingo eu precisava de um dinheiro pra poder comprar algumas coisas, porque eu tenho um restaurantezinho no iFood, numa, né, no iFood, tá indo pra outra plataforma também, enfim, a coisa tá melhorando, Deus de todas as coisas, tá do jeito que eu quero, mas enfim, eu tenho um restaurantezinho no iFood e ficou faltando alguns insumos, alguns produtos para poder vender tudo que eu tinha no cardápio. Mas não tinha problema nenhum, porque se faltasse alguma coisa eu conseguiria tirar do cardápio e continuaria vendo, não tinha problema. Mas eu queria muito. Mas não teria problema, sabe? Aquela coisa assim, não tem problema nenhum. Se faltar. E eu coloquei aquilo na oração e falei, Senhor, desse jeito, falei, Senhor, não tem problema, qualquer coisa eu tiro do cardápio. E se eu não conseguir, né? Se não conseguir. Mas se eu conseguir uma vendinha e tal. Deu 1 hora da tarde, uma senhora me ligou. E falou que queria o meu produto e só poderia pagar no cartão. Eu falei, obrigado, né? Não, claro que eu faço ainda. Essa senhora era uma entrega e eu não faço entrega. Então eu tive que fechar o restaurante para poder fazer entrega para essa mulher. Pedir para ela uns 40 minutos para poder me preparar, trocar de roupa. Não. Pra chegar lá mais apresentável, né? E fui entregar. Quando chegou lá, o cartão dela não passou de primeira, mas eu também não tentei a segunda. Eu falei assim, não, deixa pra lá. Se ela. Depois você paga, né? Porque assim, ela já tinha comprado uma vez comigo e ligou pra me elogiar. Aí eu falei, não, é melhor deixar pra lá, porque qualquer coisa a gente. Aquela coisa de comerciante, né? Vamos alinhavando aqui, cozendo da melhor forma possível esse relacionamento, que daqui a pouco ela vem de novo. Aí ela, não, faz o seguinte, qualquer coisa eu faço uma transferência pra você. O passar o cartão é 2 dias pra entrar na minha conta, a transferência é na hora. Quando deu 3 horas da tarde, isso era 1 hora da tarde mais ou menos, eu entreguei por volta de 2 horas. 3 horas da tarde o dinheiro estava na minha conta, eu fui fazer a comprinha, gente, R$ 20. Mas era algumas coisas que eu precisava que daria, né, um gás a mais para a parte da noite, do domingo. E eu fiquei muito feliz. Eu agradeci muito a Deus. Eu chorei muito na presença do Senhor, porque é dessas poucas coisas que. O celular já foi. A carga máxima, graças a Deus tem isso aqui. A máquina. E eu fiquei muito feliz, assim, porque o Senhor me abençoou.
né? E é pequeno para muita gente, R$ 20, mas para mim, e outra coisa, uma intervenção espiritual dentro do mundo físico, carnal, para você pode ser uma coisa muito pequena. Ah, mas isso, não, sabe por que isso não é normal? Eu não vendo com dinheiro. Eu não passo cartão, eu tenho máquina de cartão, mas o meu foco é o delivery, a plataforma delivery. Por quê? Porque primeiro que eu não faço, eu trabalho sozinho, não faço entrega, só faço entrega se for assim na minha rua ou na rua do vizinho, uma coisa muito rápida, aonde eu também tenho que andar e o meu celular não pode estar fora assim, tem que estar na cobertura de internet, porque eu preciso estar com um restaurante online. Enfim, eu não faço esse tipo de venda. A princípio, não. E com ela já tinha feito uma vez um pedido, já estava precisando muito, e é um lugar um pouco distante, assim. Mas, é um lugar um pouco distante, não é tão distante, assim, mas é um lugar um pouco distante. Precisaria que fechar, enfim. E deu muito certo. O dinheiro veio, consegui fazer as comprinhas que precisava, comprei até umas coisas que não precisavam, um pacotinho de biscoito. Ô, gente, pode parecer pouco para muita gente, mas para mim é muita coisa, assim. E outra coisa, conota muito amor, né, de Deus por mim. Enfim, então eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. E eu queria muito falar sobre essa fase que eu tô vivendo junto com o que eu realmente estou sentindo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se você não é adepto do, do, do cristianismo, a quem eu sou devoto, né? Se você não faz parte desse clã de pessoas que acreditam, ou se você não faz parte dessa galera que também não quer acreditar, não tem problema nenhum. Seja muito bem-vindo, continua aí, viu? Não vá sair não, deixa de ser bom. E se você é adepto a isso aqui, seja bem-vindo. Vamos fazer uma corrente aí de oração. Olha só, eu vou perder essas manias, mas enfim. Gente, eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 39, vou fazer 40 agora, dia 19 de outubro. Tô muito feliz, assim, de ter chegado até aqui. 40 anos é uma, é uma dádiva, é uma bênção muito grande. Eu nem sabia que eu ia chegar até aqui. Eu achava, quando eu era criança, eu achava que 40 anos era, meu Deus, uma eternidade. E hoje eu vejo que eu ainda sou uma criança. Mas eu sou muito grato a Deus, assim, por tudo o que Ele tem feito, né? E minha vida já tem 8 minutos, meu Deus, eu nem falei. E já tem 8 minutos que a gente tá aqui conversando. Eu quero falar sobre o espírito de engano. O que é o espírito de engano? Satanás, né? A gente sabe disso. E todos sabem, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu acredito muito que toda a informação, principalmente de quem passou pelo que eu passei, e se você está passando por isso também, se você se identificar, né? Para você que não se identifica, não tem problema nenhum. Quer escutar uma história, vai ser uma história. Para você que se identifica, preste atenção na história. Para você que tem alguém que tem passa por isso, né? Porque isso não depende da área, depende do momento. Você às vezes está num momento de engano, e isso é muito sério. E eu vou explicar tintim por tintim. Provavelmente esse vídeo tenha algumas fases, provavelmente 4 fases. Eu não vou, eu não quero me prolongar muito, porque eu quero que todos vocês tenham, assim, que não fique enfadonho, né? Um vídeo que não fique muito grande. E, enfim, eu quando todo meu nome é Rogério Souza, tenho 39 anos. Eu, durante 20. Mais de 20 anos eu vivi no mundo, na prática homossexual. Nada demais. Né? Acho que nem é novidade hoje em dia, porque quase todo mundo que eu conheço é viado nessa hora. Mas enfim.
Eu acho o ser humano incrível, por favor. Mas comigo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso aqui é um desabafo. Por quê? Porque eu gostava, assim, eu levantava, não era levantava a bandeira, mas eu praticava, muito tranquilo. Já tive relacionamentos, nunca tive nenhum relacionamento assim, aquele duradouro e tal, mas já tive alguns relacionamentos, até morei junto e tal. Só que lá no fundo, sabe aquela, alguma coisa não batia. E eu sou de família cristã, né? Eu sou a terceira geração. Os meus avós eram cristãos, os meus pais são cristãos, eu, cristocêntrico, eu tenho uma filha que ela também é cristã e eu tenho sobrinhos cristãos, então eu sou a terceira, a minha família já está chegando na quinta geração. Eu tenho sobrinhos que têm, sobrinhos não, eu tenho primos de segundo grau que já têm seus filhos, então já são a quinta geração, né? Terceiro é meus primos, os meus primos de segundo a quarta e já estão chegando na quinta, enfim. E é, a questão do engano, né? O que eu quero dizer. O porquê do engano e como isso aconteceu na minha vida. Eu vou explicar tudo da melhor forma possível para que não fique sombra de dúvida sobre a minha história. Eu vou pedir muito, por favor. Vocês podem fazer comentários, enfim. Meu filho já foi forjado no fogo, não faz diferença nenhuma. Se você fizer um comentário legal, se você dá like, se você dá dislike, você não tem problema nenhum. É um desabafo. Eu sou o filho do meio de um casamento que durou 26 anos. É, foi uma benção, enfim, minha infância foi maravilhosa. Eu nunca fui molestado. Tanto que eu já tive várias vezes essa conversa com a minha mãe. Mãe, você tem certeza? A última foi 2019. Falei, mas você tem certeza? Todo mundo que eu conheço que vive, pelo menos a grande maioria, ou uma maioria, que vive o que eu vivo hoje, eles tiveram alguma prática, foram molestados de alguma forma. E mesmo na minha, porque às vezes a mente da gente, o trauma pode ser tão grande que ela apaga aquilo da nossa vida. E isso não foi o caso. Tanto que quem me levava pro colégio era minha mãe, quem me buscava do colégio era minha mãe, e a gente não andava na rua. Viemos começar a andar na rua. Eu já tinha 8 anos, a memória tava muito, muito tranquila, assim, não tinha. Sabe assim, não era aquela coisa de. Porque se fosse. Ah, eu fui molestado com 3, com 4, com 5 anos. Isso era impossível. Era impossível. A gente vivia igreja, escola e casa. Igreja, escola e casa, igreja, escola e casa, enfim. Então eu não fui molestado. Eu nasci em outubro, sou de Libra. No cristianismo não tem nada a ver falar isso. É lógico que não tem nada a ver. Mas eu acho uma coisa eu acho estranho como é que a Lua exerce magnetismo sobre a Terra e os outros planetas não. Enfim. E sobre a questão de personalidade, eu vou falar isso porque eu quero que vocês entendam. A personalidade do signo de Libra fala muito comigo. Então aquela coisa de, eu não sei, tô confuso, acontece. Vocês vão entender isso lá na frente. Mas eu não sou regado por isso, eu não sou guiado por isso. Eu não tenho aquele negócio de, vou ver meu horóscopo de hoje. Não existe. Meu horóscopo é da cruz. Mas, enfim, eu vou contar essa parte. Eu não fui molestado, nem nada, graças a Deus. Mas houve umas brechas na minha vida, algumas portas abertas, aonde eu dei livre acesso a Satanás a se andar na minha vida. E o Senhor, uma vez eu tinha 27 anos, eu reconciliei pela milésima, eu sou daqueles que, tipo, sabe, qualquer coisa tem que passar pelo tanque, sabe, assim, tanque mesmo, assim, esfregar e bater roupa, sabe, aquele povo antigo que bate roupa no córrego, assim.
Porque eu sou daqueles, qualquer apelo, toda hora. Alguém na igreja, gente, não aconteceu isso, mas é quase assim. Alguém aqui na igreja quer aceitar Jesus, tirando o Rogério que aceita Jesus todo final de semana, porque ele peca toda hora. Eu já aceitei Jesus umas centenas de vezes. Já fui na frente, aquele vexame, chorando. Não é vexame não. É uma é uma vitória, é uma glória. Porque a pessoa que se desprende tem coragem de ir lá. É porque sabe assim, eu já era safado de natureza. Até que dessa vez o Senhor. E o Senhor foi fazendo uma regressão. Não sei nem se posso falar regressão. O Senhor foi me levando. O Senhor foi me levando. As. Aonde as portas foram abertas espirituais. E ele foi me informando, aqui aconteceu isso, com 20 e tantos anos aconteceu isso, com 19 anos aconteceu isso, com 14 anos aconteceu isso, com 17 anos aconteceu isso, 14 anos, e foi me levando cada vez mais longe na minha memória. E eu fui vendo as coisas que tinham acontecido. Ele me mostrou a primeira vez que eu transei com um homem, ele me mostrou a primeira vez que eu beijei um homem, ele me mostrou a primeira vez que eu usei droga, ele me mostrou a primeira vez que eu usei maconha, que eu cheirei pó. Ele me mostrou quando eu comecei a fumar. Ele me mostrou N coisas. E todas elas. Nossa, perdão. Desculpa. Vocês viram? E todas elas eram portas espirituais. Ele me mostrou uma conversão. Quando eu aceitei Jesus com 17 anos, que o Senhor falou comigo sobre bandejas que seriam oferecidas, que não era para me oferecer, não era para aceitar nada, e bandejas luxuosas, bandejas de prata, de ouro, aquelas coisas assim. O cantor na época, Carlinhos, não sei o que, né? Esses famosos não. Era um regional. Eu lembro que eu chorei muito com 17 anos. Então isso o Senhor foi me mostrando todas as coisas que eu fiz que deliberadamente abriram oportunidade, abriram portas no mundo espiritual, aonde Satanás tinha um livre acesso. E uma das últimas que ele me mostrou, isso foi em 2008, que ele me mostrou foi uma vez que meu pai saiu de casa. Nós morávamos numa cidade do Goiás, aqui do entorno do Distrito Federal. E meu pai saiu de casa e ficou 3 dias fora de casa. Nesse intervalo eu adoeci. Meu pai saiu de casa e eu adoeci. A história é essa. Eu tinha 5 anos. Eu lembro. Eu lembro de uma coisa que aconteceu nesse dia. Eu lembro de nós estarmos. Não sei se era um quarto. Eu lembro de uma oração. Eu não sei se era nesse dia. Enfim. Tanto que quem conta mais a história é minha mãe. Mas o Senhor também me mostrou isso. Porque meu pai saiu de casa, eu fui pro hospital. Eu fui parar no hospital. E nós saímos dessa cidade e fomos para um hospital na outra extremidade do Distrito Federal. Atravessamos o Distrito Federal inteiro. Chegou lá, fiquei em observação, uns 3 dias internado, sei lá. E o meu pai chegou em casa, eu melhorei. E esse foi o ato de que aconteceu na minha vida que, gente, ninguém é responsável por isso, tá? Ninguém faz isso por querer. Eu tô responsabilizando ele. Enfim, hoje eu tenho a maturidade de falar isso, né? Mas no dia que o Senhor me levou até essa história, eu falei assim, eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com isso. E o Senhor ainda falou, você errou e quer acertar. Eu falei, eu errei e quero acertar. Então, ele também errou e tá querendo acertar. E se você quer perdoar, se você quer perdão, você tem que perdoar ele. Né? Se você quer emanar amor, você tem que emanar amor. Se você quer receber, você tem que emanar. De graça receber, de graça dar. Enfim. E ali, com 5 anos de idade, nessa porta, que uma mágoa, eu criei uma mágoa, uma resistência ao meu pai muito grande. Muito grande. Tanto que eu passei uma vida inteira fazendo de tudo para chamar a atenção dele da forma mais negativa possível.
E Satanás, sabendo dessa situação, ele me jogou para tudo o que ele podia. Por exemplo, eu tive a oportunidade, nós transitamos por algumas áreas na vida que eram. Eu tenho amigos, por exemplo, que morreram por causa do tráfico. É porque eu tô viciado com esse negócio de tráfego de internet. Morreram por causa do tráfico de drogas, morreram por drogas, foram presos. Eu tive algum envolvimento com droga, mas não foi aquela coisa assim, drogadão, porque eu conheço gente, eu acho que eu saí da droga, graças a Deus, quando o crack chegou em Brasília, eu tinha 6 meses que eu tava longe de quase tudo. Fumei maconha mais um tempo, mas passou um tempo também. E era só maconha, negócio de virar aspirador, de pó, tem gente que gosta disso. Não que eu nunca cheirei, já fiz um monte de coisa. Tô aqui, agora é santinho, não tem porcaria nenhuma de santinho aqui não, tá? Eu sou um pecador buscando do Senhor a oportunidade de morar no céu. E eu espero que você também seja uma pessoa que reconheça isso. Enfim. Satanás veio trabalhando comigo nessa história. Assim, ele veio transitando, ele veio buscando aonde ele ia atacar. E uma coisa que era muito clara, eu era uma criança muito diferente. Eu era muito diferente. Eu já era mais afeminado, eu era muito inteligente, muito eloquente. Eu gostava de estar envolto a mulheres. Nada de garanhão, gente, por favor. Porque ali era o meu mundo, assim. Enfim. E ele tentou, eu acredito que ele tentou que eu fosse bandido, não era pra ser bandido, mas vinha. Ele conseguiu, né? Assumir, eu já sabia que eu era homossexual, eu já sabia que eu tinha um desejo diferente desde muito cedo. Eu lembro que quando eu me masturbava com 11 anos, quando começou a sair aqueles magmas, sabe aquele líquidozinho assim da felicidade, que quando você tem 11 anos, aquele negócio é uma felicidade do cacete. Você tem 3 pelos pubis. Ô, menino. Nossa, é uma felicidade do caramba. Aí morria na punheta. Não saía nada, saía só aquele negocinho, já era uma felicidade do caramba, 11 anos. E eu lembro que quando saía, eu ajoelhava e chorava. Eu não era toda vez que eu chorava, chorei nas primeiras vezes, depois isso virou mais de praxe, mas por algum tempo eu ficava nessa de me arrepender e né, porque o pecado ele é aquela coisa que calcifica, né? No começo ele dói, a primeira dói, a segunda mais ou menos, a terceira, a quarta em diante não dói mais não. Se você não teve noção de que você tem corrido o pecado na primeira, pode escrever que 1 milímetro hoje fora do prumo, amanhã é 1 quilômetro. Então, aprume a sua vida no primeiro milímetro, que é muito mais fácil do que você correr uma vida aí inteira para poder dar voltas igual em tesourinhas de Brasília para poder ficar no mesmo lugar às vezes, né? Ou ser achado pela misericórdia de Deus e entrar no eixão e seguir